Olá, me chamo Túlio Matson Galvão e no vídeo de hoje vamos falar sobre a cibercultura, um conceito do filósofo Pierre Levy e suas implicações na educação e na produção e legitimação do conhecimento. Antes de nos debruçarmos sobre o conceito de cibercultura e suas implicações, é importante relatar a influência que o Pierre Levy sofre da Escola Canadense de Comunicação. Enquanto a Escola Americana de Comunicação tende a fazer uma abordagem sobre os meios de comunicação de modo indutivo, ou seja, das partes para o todo, analisando aquelas tecnologias já existentes e pensando como aquilo que já está posto pode influir em nossa sociedade, a Escola Canadense de Comunicação tem a tendência a fazer uma abordagem dedutiva, ou seja, do todo para as partes. E assim, pensar dedutivamente como essas tecnologias poderão futuramente influenciar a nossa cultura, a nossa sociedade e o modo como nos relacionamos e como produzimos e legitimamos o conhecimento. Então, o principal teórico dessa escola canadense de comunicação é o McLuhan, que vai cunhar conceitos como aldeia global e o meio é a mensagem. Porque para o McLuhan, o mais importante é o meio, porque é esse meio que vai condicionar a mensagem. Então, nessa visão, há uma relação intrínseca entre cultura e técnica, porque a cultura é condicionado pela técnica. Do mesmo jeito que a técnica também condiciona a cultura. Então, quando falamos de cultura, temos que, na verdade, falar de uma tecnocultura, dada essa relação intrínseca entre técnica e cultura. Então, para o McLuhan, toda grande mudança cultural é promovida por uma mudança nos meios de comunicação. Seja da oralidade para a escrita, seja da escrita para os meios de mídias eletrônicas de comunicação de massa, seja das mídias eletrônicas de comunicação em massa para o ciberespaço e o virtual. São os meios de comunicação que realmente promovem mudanças culturais significativas. Então, veja, não é que o meio de comunicação determina a cultura, mas ela condiciona, ela dá as condições. Então, nesse sentido, o Pierre Levy vai absorver essa influência da Escola Canadense de Comunicação e do McLuhan para tentar pensar, então, de modo dedutivo, como o ciberespaço e a cibercultura promoverão mudanças estruturais no modo como buscamos o conhecimento, no modo como legitimamos esse conhecimento e no modo como nos relacionamos enquanto sociedade. Então, para pensar esse conceito do ciberespaço e da cibercultura a partir das transformações nas técnicas de informação, nos meios de comunicação advindos com a rede mundial de computadores, o Pierre Levy vai usar a metáfora do dilúvio. Seria essa rede mundial de computadores, esse ciberespaço, um segundo dilúvio. O primeiro dilúvio foi aquele bíblico, aquele de Noé, totalmente associado à noção que ele tem da escrita. A escrita como sendo um universal totalizante. Porque na Arca de Noé estava ali uma seleção de animais que estava contida ali dentro daquela arca com o intuito de preservar esses animais como legado para gerações futuras, mas era um dilúvio diferente, porque tudo que não estava na arca se afogou, deixou de existir, foi exterminado. O dilúvio da rede mundial de computadores é diferente, porque ela parte não apenas de uma arca, por isso que ela não é algo totalizante, como é, por exemplo, a escrita e as religiões baseadas no livro, que são universais, e são universais porque elas podem ser virtualmente lidas e interpretadas por qualquer pessoa no mundo, mas elas, apesar de serem universais, elas também são totalizantes,
porque elas têm uma identidade do sentido, elas tentam preservar uma mesma significação, independente do povo que leia a Bíblia ou da língua que ela esteja traduzida, o significado, o sentido deveria pelo menos ser o mesmo. Isso é um universal totalizante que caracteriza o primeiro dilúvio, que foi esse advindo da passagem das sociedades orais para as sociedades escritas. Então, pegando essa influência da escola canadense de comunicação e do McLuhan, de pensar como os meios de comunicação implicam em mudanças culturais, o Pierre Levy vai primeiro falar da questão da oralidade e como numa cultura baseada essencialmente na oralidade, havia uma interação entre o emissor da mensagem e o receptor. Então havia um convívio direto entre ambos. Ambos dividiam o mesmo espaço e estavam ali no mesmo tempo. Com a escrita ocorre uma mudança. E que mudança é essa? Agora é possível que alguém que mora a 5.000 quilômetros daqui ou que viveu há 5 séculos atrás transmitir uma mensagem diretamente para mim. Então, essa interação direta entre emissor e receptor deixa de haver com o advento da escrita. E é esse advento da escrita que vai gerar a cultura tal como a conhecemos, vai dar origem à tentativa universal presente nas ciências, presente na filosofia clássica, presente nas religiões que são baseadas em livros. Então, esse advento dessa cultura, ela promove, esse meio de comunicação escrita promove um universal totalizante, porque ela tenta perseguir essa identidade do sentido. Com o segundo dilúvio, que seria com o advento da rede mundial de computadores, essa tentativa de totalizar todo o conhecimento possível deixa de ser possível. Então, nesse segundo dilúvio, há não apenas uma arca, há várias arcas. E aquilo que está no oceano não afunda, não afoga, permanece lá, podendo ser acessado por qualquer um, potencialmente, em qualquer tempo futuro. Então é universal também como a escrita porque nessa rede mundial de computadores, virtualmente, qualquer pessoa pode acessá-la e qualquer pessoa pode ter acesso aos conhecimentos e às informações que estão lá, no ciberespaço, no mundo virtual. Mas não é possível mais fazer um projeto como os enciclopedistas de Derrou e Alembert, de tentar totalizar todo o conhecimento possível numa mesma obra. Esse universal totalizável, totalizante, deixa de ser possível agora com o advento do ciberespaço e da cibercultura. Agora, temos um universal que não pode mais ser totalizável. Então, cada arca faz uma seleção daquelas informações presentes no dilúvio, mas sem a possibilidade de abarcar a totalidade das significações. Então, o ciberespaço, que é essa rede mundial de computadores, a possibilidade de qualquer computador no mundo estar diretamente conectado a qualquer outro computador, ele promove um sistema caótico, um sistema de sistemas, que não tem um ponto central, não tem uma diretriz, não pode ser totalizável, não pode ser gerido. Esse ciberespaço vai gerar uma cibercultura, e uma cibercultura próxima àquelas características presentes lá nas sociedades orais, antes do advento da escrita, onde havia uma interação direta entre o emissor da mensagem e o receptor. Essa mudança é diferente, por exemplo, das sociedades midiáticas, as sociedades de mídias eletrônicas de comunicação em massa, muito comum no século XX, como o rádio e a televisão, que são aquelas sociedades que serão analisadas pelo McLuhan. Ainda nessas sociedades midiáticas, que advêm desses meios de comunicação de massa,
é possível identificar uma totalidade. É universal também, porque qualquer um virtualmente pode assistir televisão ou escutar um rádio, mas é um universal que ainda pretende estabelecer uma totalidade, ou seja, uma identidade no sentido, tendo em vista essa falta de interação direta entre o emissor e o receptor. Com a cibercultura, que é a cultura que advém do ciberespaço, o significado depende da interação entre as pessoas, entre as comunidades virtuais. Então, um meme que é popular em algum lugar, porque é fruto de alguma vivência específica daquele contexto, em uma outra região, em uma outra cultura, não faz o menor sentido. Porque o significado daquele meme depende diretamente das interações que aquelas pessoas possuem, das vivências compartilhadas, das convivências. É essa interação que na cibercultura vai dar sentido e vai dar significado às coisas. E aí o Pierre Levy vai fazer uma ressalva que essa cibercultura que emerge do ciberespaço, ela é diferente, esse universal que ela se propõe é diferente do que chamamos global, né, da globalização ou do planetário, porque ainda assim essa visão engendra uma certa cultura universal, que geralmente parte daqueles países que dominam os meios de comunicação de massa, ou a indústria cultural. Quando o Pierre Levy fala da cibercultura, ele distingue do global e do planetário, porque essa cibercultura não tem essa pretensão de totalidade, de reunir todas as pessoas do planeta em uma mesma cultura, exatamente porque esse significado e essa totalidade vai depender das interações. São pequenas totalidades. Logo, não é uma cultura da globalização, porque é uma cultura que é universal, mas ela não é totalizável. Ela é dispersa e estruturada a partir das interações entre os emissores e os receptores das mensagens. Outra distinção importante que o Pierre Levy fará é entre os conceitos de cibercultura e pós-modernidade. Embora a pós-modernidade, dirá ele, tenha sido muito eficiente na crítica às grandes narrativas totalizantes, ela vai jogar fora, dirá ele, a bacia do universal junto com a água suja do totalizável, do totalizante. Então, o Pierre Levy vai se contrapor ao conceito de pós-modernidade porque ele ainda vai defender o universal, né? O universal não totalizável, mas ainda assim defenderá o universal ao contrário dos pós-modernos. Há aí presente um certo humanismo no Pierre Levy quando ele trata dessa questão do universal, que é essa presença do humano no humano. Então, é necessário, o Pierre Levy defenderá, essa universalidade no sentido de se criar uma mesma consciência coletiva global. Então ele defenderá que haverá uma mesma racionalidade, daí o caráter universal, mas sendo que esse universal não precisa, como antes na modernidade, estar diretamente vinculado a uma totalidade. Então, essa cibercultura universal e não totalizável, ela provocará profundas mudanças na educação e na relação que temos com a produção e a legitimação do saber. Sobretudo no que concerne à virtualização do saber. E aí é importante notar aqui que, para o Pierre Levy, o virtual não se opõe ao real. O virtual é apenas uma categoria do real que não está sujeita ao espaço e ao tempo, mas que é real. E não é algo que advém com a rede mundial de computadores. Já com o livro,
quando você lê um livro, você está acessando ali um espaço virtual, há uma virtualidade ali naquele espaço, naquele mundo, naquele imaginário presente naquele livro, porque ele não está sujeito ao espaço, ao tempo. Ele pode ser lido por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, virtualmente, né? Então, o virtual também tem esse caráter de possibilidade em relação ao real, mas não de oposição, não de contraposição. Outra questão importante a ser abordada nessa relação entre educação e cibercultura é o modo como o saber e os conhecimentos estão passando por um processo repentino de mudança com o advento do ciberespaço e da cibercultura. Pela primeira vez na história, dirá o Pierre Levy, aqueles conhecimentos que uma determinada geração estão adquirindo agora se tornarão obsoletos ao final da sua vida profissional. Mais da metade das crianças que hoje estão na escola irão trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Então, nesse contexto de saber fluxo, que é esse saber que está toda hora sendo atualizado, está toda hora mudando, como devemos preparar as novas gerações para lidarem com essa rápida transação, essa rápida mudança nos conhecimentos necessários para realizar as atividades profissionais que desempenharão. Então, de que modo o ciberespaço e a cibercultura irá impactar as nossas instituições de ensino? Para tanto, é necessário nos debruçarmos sobre o conceito do Pierre Levy acerca do saber fluxo, que é o modo como o conhecimento em tempos de ciberespaço está sendo cada vez mais substituído por novos conhecimentos. Aqueles conhecimentos que referenciamos, que tomamos como certo ou que são necessários para desempenhar alguma função, se tornam rapidamente obsoletos. Dirá ele que, pela primeira vez na história da humanidade, a geração que está sendo formada agora, os conhecimentos que estão sendo adquiridos se tornarão obsoletos ao final da sua carreira. Desse modo, como educar crianças que hoje sabemos que metade das crianças que estão na escola hoje trabalharão em uma profissão que ainda não existe? Como educar crianças para esse cenário? Qual o papel que as instituições de ensino deverão ter diante desse quadro? Bom, as instituições de ensino serão cada vez mais desterritorializadas, serão cada vez menos contidas em um único espaço físico, um prédio com salas de aula e professores passando informações, e serão cada vez mais dispersas pelo ciberespaço e cada vez mais construídas a partir de uma inteligência coletiva, de uma rede distribuída. O próprio papel do professor na sala de aula e dos alunos irá mudar. O professor, o docente, será cada vez menos aquele que professa, do verbo professar, ver adiante, e será cada vez mais um intermediador da inteligência coletiva dos seus alunos, os docentes, um instigador e mediador do conhecimento. Já os alunos terão cada vez menos um papel passivo de aluno, alux, aqueles que não têm luz, e terão cada vez mais um papel ativo na construção e no referenciamento dos conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino. Desse modo, o próprio modo de formação irá mudar. Teremos cada vez mais uma formação não linear, em um sistema de educação que não é mais baseado na questão da pirâmide, como se fôssemos galgando degraus, escalando etapas, como se saíssemos do ensino fundamental e fôssemos subindo degraus até chegar ao pós-doutorado. A educação será cada vez mais não linear e cada vez mais interdisciplinar, porque como os conhecimentos estão rapidamente mudando, estão rapidamente se tornando obsoletos, a própria noção que temos de curso e de diploma
também não se sustentará. O conhecimento será cada vez menos respaldado por um papel, por um diploma, e será cada vez mais respaldado pela interação que conseguimos estabelecer entre as nossas atividades profissionais e os conhecimentos necessários para desempenhá-lo. Então, cada vez mais o ensino será uma espécie de aprender a aprender, porque o conhecimento não está mais consolidado como antes. Não posso mais ensinar alguém no início de carreira conhecimentos que elas saberão até o final da sua carreira. Então, o que as instituições de ensino podem fazer é instigar e intermediar essa relação dos alunos com o conhecimento. Não terá mais, portanto, um papel de simples emissor e compartilhador de informações, porque essas informações estarão facilmente disponíveis no ciberespaço. Desse modo, o modo como legitimamos o conhecimento, como referenciamos um determinado tipo de conhecimento, dependerá cada vez menos de uma única instituição ou de cursos de formação, e será cada vez mais atribuído a uma inteligência coletiva, a uma comunidade virtual que, através das suas interações, irão legitimar ou não determinados tipos de conhecimento, numa lógica de rede distribuída. Uma lógica, aliás, que deve ser absorvida pelas universidades, especialmente nesse contexto de ensino remoto diante da conjuntura da atual pandemia, onde o ensino remoto se massifica. Devemos estar atentos para não reproduzir uma lógica do século XX, isto é, hierárquica e centralizada, em uma tecnologia do século XXI, que por si mesma tem uma essência de ser distribuída e pautada numa inteligência coletiva. Nesse sentido, nas aulas remotas, temos que pensar em modos de interação entre os discentes e entre os docentes e os discentes, para que os discentes tenham cada vez mais um papel de protagonismo no processo de aprendizado e os docentes sejam cada vez mais instigadores e gestores da inteligência coletiva dos seus discentes. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.